Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Bem-vindos à nossa live sobre o livro Nosso Lar. Muito bem-vindos. Boa noite para todos. Eu vi que aqui Lucila Melo Magalhães foi a primeira a entrar na nossa live hoje. Depois veio a Leila Siqueira, Cleonice Silva, Giovana Negri, Carla, Roberta Camargo, e agora muita gente entrando aqui, Rosângela Pietro, Gustavo Dalto, Geraldinda, Jandira Paz Coelho, João PG, de Taubaté, Alisson Diego, sejam todos muito bem-vindos. Coloquei um avisozinho aí na tela, né? Esse é o nosso canal, Espiritualidade e Vida, é o canal espírita, no qual, deixa eu ajustar aqui, no qual nós realizamos a nossa live que estuda a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Nosso Lar. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se aí acolhidos, né, na nossa live. Esse é o nosso momento de reflexão espiritual, de estudo, e eu espero que todos vocês aproveitem esses momentos muito, muito, muito especiais que nós teremos agora, a partir de agora, não é? Então, deixei o recadinho aí para todos, ó. Estamos estudando o capítulo 12, que fala do livro Nosso Lar, não é? Então, só para ninguém ficar perdido aí, para que todos possam acompanhar o que nós estamos estudando. Combinado? Então, vamos lá. Que maravilha, ó. Aí, ó. Maria Cris Bessa, Ivan Carlos, né? Dando boa noite a todos de Fortaleza, Ceará, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Podemos começar? Podemos começar? Então, vamos lá. Bom, nós estávamos acompanhando aquelas explicações que o Lísia estava dando para o André Luiz a respeito do livro Nosso Lar. Detalhes, assim, da região do umbral e também detalhes sobre o estado de espírito daqueles que estão no umbral. E aí, o que a gente percebeu? Que os espíritos que estão nessa região, né, que estão nessa região do umbral, eles são espíritos que tiveram um péssimo aproveitamento das suas encarnações, né? Então, não conseguiram cumprir as promessas reencarnatórias, eles não conseguiram desempenhar aquela missão particular, aquela missão individual que cada um de nós é portador quando encarna, e por não conseguirem dar conta do mínimo, minimamente possível, dos seus deveres, e além disso, que eu acho que é o mais grave ainda disso tudo, que é o fato desses espíritos se perderem na maldade, né? Na maldade e no descumprimento do dever. O cabelo está arrepiando aqui. Vamos lá. Então, não conseguirem cumprir o dever, não conseguirem desempenhar o dever e entregarem-se à maldade, à irresponsabilidade, né? Então, eu acho que esse é o elemento mais marcante que define os espíritos que estão no umbral, né? E é importante a gente se dar conta disso, porque muitas vezes nós temos uma tendência a imaginar que o umbral é apenas um lugar, que o umbral ele se circunscreve a uma região geográfica, não é? E muitas vezes a gente não se dá conta de que, na verdade, o umbral ele é antes de mais nada, né? Antes de mais nada, o umbral é uma atitude.
né? É um estado de espírito, né? E esse estado de espírito, ele provoca um desequilíbrio espiritual, não é? Um desequilíbrio que leva essas criaturas a regiões infelizes, a regiões desequilibradas. Não é? Então, a Marivan Ribeiro está perguntando, Haroldo, pessoas que sofrem de esquizofrenia se enquadram nesse grupo de espíritos? Não, Marivan, não, não. O portador da esquizofrenia é um espírito que está vivendo uma expiação. Geralmente são espíritos que abusaram do intelecto, abusaram do prazer, e eles então acabaram por ferir o seu cérebro, provocando desequilíbrios, especialmente numa região encefálica, que são as chamadas vias dopaminérgicas, que estão ligadas ao prazer. E essas vias dopaminérgicas desequilibradas, associado ainda a vários elementos obsessivos, elas podem provocar a esquizofrenia. Mas o encarnado que está vivendo o processo da esquizofrenia, ele já está no resgate. Porque a doença, ela é sempre um caminho da cura. A doença já é o caminho da cura. Eu tenho ouvido muito isso dos amigos que são psiquiatras espíritas, como, por exemplo, o Dr. Roberto Lúcio, Dr. Jaider, né? Vários que, inclusive, militam aqui no Hospital Espírita André Luiz, que é um hospital psiquiátrico. E eles têm lembrado que a doença já é a cura, já é o caminho da cura, né? A doença é a consequência de um excesso que houve, é a consequência de uma situação delicada na condução da vida, em que o espírito abusou do intelecto, abusou do prazer, e agora ele vem com esses distúrbios do afeto e distúrbios nessas regiões específicas do encéfalo. Tá bom? Então não tem nada a ver com a outra. Nós não podemos confundir o doente com o mal. Essa é uma confusão que nós não podemos fazer. O espírito que, na atual encarnação, está passando por um distúrbio, ele tem uma disfunção, um distúrbio, isso é resultado, é consequência do modo de vida no passado. Mas não significa necessariamente que ele ainda alimente essa maldade. Pode até ser que ele alimente essa maldade na encarnação atual, mas isso não é a regra. O umbral, na verdade, o Lísias já definiu aqui, e nós lemos isso na live passada, na live de quinta-feira passada. O umbral é local dos espíritos com perversidade, com maldade, com revolta. Espíritos que têm uma profunda teimosia. Espíritos que, na verdade, não estão abertos a nenhum tipo de auxílio espiritual. Eles erraram gravemente, mas eles não admitem. Percebe? Eles não admitem. Então, na concepção deles, eles se julgam corretos, não é? Se julgam como se não tivesse nenhum problema, como se tudo que eles fizeram fosse correto, e se pudesse, eles repetiriam a dose. Por quê? Feriram, machucaram, prejudicaram, causaram enormes prejuízos, e, no entanto, eles são incapazes de reconhecer os prejuízos que causaram. Ok? Então, não é tanto... Importante a gente dizer isso aqui, porque se eles tivessem errado, mas pelo menos
reconhecessem o erro, né? Reconhecessem o que está acontecendo, eles poderiam ser auxiliados, eles poderiam ser regenerados. Os amigos espirituais poderiam auxiliá-los, socorrê-los e explicar, dar um trabalho para que eles pudessem se reerguer. A grande questão é que eles acreditam que estão corretos. Nós vamos ver um caso aqui. Desculpe, nós vamos ver um caso aqui, típico, uns capítulos mais adiante, que é o caso de uma mulher que está no umbral. É um caso muito triste e vocês vão ver a atitude dela. Aí vai dar para perceber qual que é o padrão psíquico, qual que é o padrão emocional daqueles espíritos que estão presos no umbral, né? Que não conseguem sair do umbral. Eles não saem, não é por falta de auxílio, não é por nenhum problema, não é? Eles não saem por quê? Não saem porque estão resistentes, estão completamente engessados na indisciplina, na revolta, na preguiça, no orgulho, na arrogância, estão engessados. Se você andar pelo umbral e perguntar para os espíritos que estão lá 5, 8, 10, 20 anos, você fala, qual que é o problema? Eu falo, não, eu não tenho problema nenhum, eu fiz tudo certo, eu estou aqui por uma injustiça. Eu estou aqui por uma injustiça. E é uma coisa curiosa, eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu vivi no início da minha carreira de juiz. Então, no início da carreira, aí eu tinha acabado de passar no concurso da magistratura e uma desembargadora, já até desencarnou, está no mundo espiritual, desembargadora Jane Silva, num programa de treinamento para os juízes que estavam entrando, havia uma visita programada a um presídio de altíssima periculosidade. Então, vocês imaginem, as pessoas que estavam presas nessa instituição prisional eram pessoas que haviam cometido 3, 4, 5, 10, 15 crimes da mais alta gravidade. Por exemplo, assassinato, homicídio qualificado, sequestro seguido de homicídio, não é? Estupro seguido de homicídio. Então, assim, eram crimes cruéis, crimes praticados com requinte de crueldade. Requinte de crueldade. Então, quando essa desembargadora me levou para visitar o presídio, quando essa desembargadora me levou para visitar o presídio, o que aconteceu? Ela nos advertiu a todos nós que estávamos lá, que íamos entrar no presídio. Ela nos disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão entrar agora para conhecer essa instituição prisional, mas eu devo adverti-los de um fato que ocorre demais aqui. Todos os presos aqui vão procurar vocês e vão dizer que são inocentes. Que eles estão presos aqui injustamente. Olha isso, gente. Quer dizer, estão presos injustamente. Não é? E foi curioso, porque teve um que me procurou, né, ele me abordou e disse assim, doutor, eu estou aqui injustamente, meu caso tem que ser revisto. Uma injustiça muito grande foi cometida. Eu estou aqui injustamente. E eu, assim, inexperiente, imaturo, estava entrando na magistratura,
assim, por um segundo, eu juro para você, eu cheguei a acreditar. Eu cheguei a acreditar que aquilo era verdade, né? E então, procurei desembargador, falei, desembargador, aqui, o fulano ali, o fulano de tal, ele está dizendo que está aqui injustamente. Será que não valeria a pena, pelo menos, olhar o processo, reexaminar? Aí ela olhou para mim assim, falou, Haroldo, esse rapaz já é conhecido aqui na penitenciária, nesse presídio. Ele já é conhecido. Nós já sabemos o nome dele, toda a história dele. Porque toda turma de juiz, a cada 6 meses que a gente traz uma nova turma de juiz aqui, ele fala a mesma coisa. Né? Mas você quer saber o crime que ele cometeu? E que tem prova, tem tudo. Tem DNA, tem fotografia, tem tudo. Você quer saber o crime que ele cometeu? E aí eu falei assim, eu quero saber, quero saber. Falou, pois é, ele entrou numa casa para assaltar. E junto com mais 3 indivíduos. Então eles entraram na casa e pegaram tudo. Mas na casa, o marido estava viajando, o marido da dona da casa, e ela estava com um filhinho de 3 anos de idade. E sabe o que ele fez? Depois que eles roubaram a casa inteira e carregaram o caminhão, ele voltou e viu que a mãe estava num canto com a criança tremendo de medo. Então, ele deu um tiro na cabeça da mãe e deu um tiro na cabeça da criança. Perceberam? Perceberam? Né? E agora, toda vez que a gente vem fazer a visita aqui, ele vem com essa história de que é inocente, de que não fez nada, que a permanência dele aqui é injusta. Percebeu? Então, naquele momento, eu me dei conta. Quer dizer, naquele momento, eu tive um amadurecimento súbito. Não é? Eu tomei um choque. Então, vou dizer para vocês, é esse tipo de espírito que está preso no umbral. Percebe? Não é o espírito que... Não é o espírito que passa pelo umbral. Não é? É o espírito que está preso no umbral. Porque você pode passar ali temporariamente pelo umbral, não tem problema. Não é? Mas você não reconhecer o que fez, tentar encobrir, fingir que não fez nada, não é? E ainda pousar de vítima. Né? E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver um caso aqui. Né? Eu não vou contar antecipadamente, não, porque tem história, você não tira toda a surpresa, né? Então vamos lá. Nós paramos então, olha, vamos lá, olha. Nós paramos no momento em que o Lísias ia continuar a explicação sobre umbral. E aqui vem uma explicação agora maravilhosa, né? Uma explicação assim, muito interessante, e eu acho que vale a pena a gente concentrar aqui. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Claro. Está percebendo agora, gente? Vocês estão percebendo? Então, você imagina esse indivíduo que roubou tudo, atirou na cabeça da mãe, atirou na cabeça da criancinha de 3 anos de idade, que estavam debaixo da mesa tremendo de medo. Eu pergunto para vocês, qual vocês acham que é o clima espiritual de um indivíduo desse? Vocês acham que quando ele dorme e ele se desprende do corpo, o que vocês acham que acontece?
Ele vai para onde? O que vocês acham? Não é? Então é isso que o André Luiz está dizendo. A esfera física, não é, se confunde muito com o umbral, porque há uma interpenetração. Claro, gente. Tem pessoas que estão vivendo na presente encarnação, estão vivendo no corpo físico os mais variados tipos de desvarios. Nós não estamos aqui julgando ninguém, nem condenando ninguém. O juiz da vida é Deus, né? Quem examina as consciências, quem determina a justiça divina é Deus, não somos nós. Não nos cabe aqui julgar, não é? O juiz humano, ele julga o processo, ele não julga a pessoa. É importante isso. O juiz aqui na Terra, ele julga processo. É o processo que está ali. Ele não julga seres humanos. Quem julga os seres humanos é Deus. O único juiz que julga os seres humanos é Deus. Mas nós precisamos compreender que muitas criaturas estão vivendo a encarnação, a presente encarnação, num clima de total desvario. Elas são um perigo ambulante, não é? E eu falo de vários tipos de vício e de desvario, né? Não só violência. Não só violência. E geralmente é exatamente isso que a Rita Freitas está dizendo. O que acontece? O semelhante atrai semelhante, não é? Semelhante atrai semelhante. Perceberam? Né? Então, isso é muito comum. No umbral também. Então, o que acontece? Nós temos um contingente muito grande, né? Um contingente enorme de espíritos encarnados que estão sintonizados com espíritos do umbral. Estão sintonizados. E tão logo eles dormem, eles se desprendem do corpo, para onde que eles vão? Vão para as regiões do umbral, encontrar os seus comparsas, encontrar aqueles espíritos com os quais eles estão afinizados, encontrar com aqueles espíritos que são companheiros de vício, qualquer tipo de vício. Eu não vou nem dar um nome aqui, né? Cada um aí imagina. Né? Então, essa afinidade faz com que o umbral fique interpenetrado com a crosta terrestre. Não é? Então, aqui, na encarnação, na crosta, nós estamos interpenetrados. Olha que interessante. Né? É como se o umbral começasse já na crosta e se estendesse para as regiões espirituais. Mas ele já começa aqui. Ele já começa. Já começa. Tem lugares aqui na Terra que são umbral tenebroso. Tenebroso, não é? Agora, eu não quero, gente. Eu não quero. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Maria José, ela está dizendo, eu vou para a ala dos fumantes. Maria José, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem o vício do cigarro, você está até prejudicando o seu pulmão, o seu corpo físico. Mas se você não está causando mal a ninguém, se você não está destruindo a vida de ninguém, você tenha certeza que você será acolhida com todo o carinho pelos amigos espirituais para que você possa se desvencilhar desse vício. Percebeu? Porque, minha amiga, qual de nós está aqui na Terra sem vício? Qual de nós? Qual de nós? Uns têm o vício do cigarro, outros têm o vício da bebida, outros têm o vício da sexualidade,
outros têm o vício da desonestidade, outros têm o vício da calúnia, da fofoca, outros têm o vício da intemperança, outros têm o vício da raiva, da violência. Então, todos estamos com vício, minha amiga. Né? Eu estou te dizendo isso porque o meu avô paterno, o pai do meu pai, ele desencarnou com um câncer na garganta por causa do cigarro. Fumou a vida inteira, não é? E desencarnou com um câncer na garganta. Então, tinha esse problema? Tinha. Teve a consequência? Teve a consequência física, né? Eu não estou aqui dizendo que não tem consequência. Jamais diria isso. Seria irresponsável da minha parte, porque nós sabemos que o fumo, o cigarro, ele traz prejuízos para o nosso organismo físico. Mas não é porque você é fumante que você é um espírito tenebroso que você vai para o umbral, minha amiga. Não pensa assim, não. Tem muita gente que não bebe, não fuma, mas causa tanto mal para as pessoas, provoca tanto sofrimento na vida das pessoas. Percebe? Então a gente observa isso. A gente observa isso. Né? Então, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E, na verdade, a chave para isso foi Jesus quem deu. Jesus disse que todos os males vêm do coração. É o coração. É do coração que vem. Não é? Do coração. Então é o seguinte: disciplina, tenta diminuir, faz aí uma promessa, não é? Vai diminuindo aos pouquinhos. Minha mãe fumava. A minha mãe fumava. E ela foi diminuindo. Um dia ela falou assim, vou parar. Parou, já tem 30 anos que ela não fuma. Olha para você ver que coisa, não é? Então vá devagarzinho. Vá devagar, minha amiga. Nós estamos todos, eu, vocês, todos nós estamos encarnados para sanar alguns vícios. Todos nós, todos somos espíritos imperfeitos. Né? Nós estamos aqui encarnados por causa disso. Se nós fôssemos espíritos perfeitos, eu não estaria encarnado. Né? Combinado? Ora, o que é grave? O que é grave é revolta, maldade calculada, arrogância. Isso é grave. Isso é bem mais grave. Aí é muito, muito, muito grave. Então, às vezes você não bebe, não fuma, não come carne, é vegetariano, é vegano, mas é uma pessoa má, que causa sofrimento para os outros, que prejudica, que está sempre perturbando, que está sempre praticando maldade, ou que é uma pessoa arrogante. Né? Então, perceberam? Né? É muito mais grave. Muito mais grave. Né? Então, o que faz o espírito permanecer no umbral? Foi a história que eu contei aqui. Ele não reconhece que errou. O caso que eu contei aqui. O indivíduo roubou, matou covardemente uma mulher com uma criança e ele não reconhece que está errado. Não é? Isso? Então vamos lá. Não é? Então vamos lá. Ulisses prossegue aqui então. Sim, confirmou o dedicado amigo. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes entre si. Olha que interessante. Fios invisíveis que ligam as mentes. As mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados
e de formas de pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo o espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Não é? Então vamos lá. Olha que interessante. O que ele está dizendo? O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados. Ou seja, gente, é aqui que está a questão. Aqui que está a questão. Eu vou perguntar. Quando eu ligo a TV a cabo, a TV, e coloco lá numa série do Netflix, uma série americana, eu preciso ir para os Estados Unidos? Eu preciso? Não. Não. Não é? Não. Eu não preciso. Por quê? Porque estabelece uma conexão entre o meu aparelho que está aqui e a transmissão que está lá. Percebe, gente? Então, tem espíritos que estão no umbral e as mentes deles estão ligadas a encarnados aqui na Terra, por fios invisíveis, por vibrações que a ciência terrestre, presentemente, no presente, não pode compreender. Percebeu? Então, o que o Lisa está dizendo aqui nas entrelinhas, gente? Tem muito encarnado que já está no umbral. Já está. Já está. Já está. Por quê? Porque as mentes estão conectadas. E eu não posso nem dizer que o desencarnado está obsidiando o encarnado. Não dá nem para dizer isso. Porque é o quê? É uma simbiose de mente. A mente desencarnada influencia a encarnada e a encarnada influencia o desencarnado. Eles estão numa simbiose, num parasitismo, numa relação parasitária. Perceberam? Relação parasitária. Então, é o encarnado aqui, transmitindo pensamentos. Olha, o que o Lisa diz aqui? Olha só. Forças que destroem e de lá transmitindo forças que destroem. Da mesma maneira, isso acontece para o bem. Da mesma maneira, isso acontece positivamente também. Também. Forças que criam, forças que transformam, forças positivas. Tem seres encarnados aqui que estão sintonizados com entidades superiores. Porque o pensamento deles está conectado. Né? Então, são aquelas pessoas que estão sempre ajudando, estão sempre buscando o equilíbrio, não é? Ok? E, gente, eu tô vendo, não tem nada com forma ovoide, não, gente. Né? Nós não chegamos nisso ainda, não. Tem nada disso. É sintonia, igual rádio. Igual sintonia. Igual sintonia. As mentes estão sintonizadas. Estão sintonizadas. Não é? Estão sintonizadas. Tem uma afinidade espiritual. Né? São forças que se misturam. Forças que se completam. Não é? Não. Olha que interessante. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. Você pensando aqui, você está emitindo o seu pensamento para algum lugar. Né? Você está emitindo seu pensamento. Como um sinal de rádio. Como uma mensagem do Instagram. Como uma mensagem no WhatsApp. Não é?
você está emitindo. Né? Então, é assim que funciona. Né? Então, o que nós temos que vigiar? O pensamento. O pensamento, a gente acha que não, mas o pensamento é uma força poderosa que atrai, que sintoniza, que molda, que gera causas, que gera consequências. Percebe? Percebe? Não é? Então, quem pensa está fazendo alguma coisa. Né? Tem uma frase bonita, eu acho que está no livro dos médiuns. Se eu não me engano, eu vou procurar para dar a citação correta. Lá está escrito assim, o espírito, né, dá uma mensagem lá para Kardec e diz assim: para nós, espíritos, o pensamento é como as mãos para vocês. Olha isso. Para os espíritos, o pensamento é como as mãos para a gente. Você faz coisas com o pensamento. Você molda, você transforma, você cria, você destrói, você quebra. Não é? É como se fossem mãos. As mãos dos espíritos, o pensamento. Né? Então, além das mãos, você tem outras que são do seu pensamento. Você está agindo. Pensando, você está agindo na criação divina. Pensando. Não é? Pensando. Então vamos lá. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Então o que você faz com o seu pensamento? O que é um pensamento, então? O que é o pensamento? O pensamento é um Facebook. É um Facebook espiritual. Você faz um tanto de amigos, dependendo da natureza do seu pensamento. Não é? Entendeu? Então, não é isso? Pelo pensamento. Então, sintoniza e aí a pessoa cria o grupo dela. Por que o grupo dela? Porque é o grupo que pensa como ela. É um grupo que pensa como ela. Né? E o pensamento é matéria. Gente, pensamento não é uma coisa abstrata. Pensamento é o fluido cósmico manipulado pelo espírito. É matéria. Então, quando você pensa, seu pensamento ganha forma. Ele ganha forma porque ele é matéria. É como se fosse uma argila. É como se fosse uma argila. Aquilo que você está pensando ganha forma, como se fosse uma escultura. Percebeu como é que isso é sério? É muito sério, gente. É muito sério. Ele ganha forma. Toda alma é um imã poderoso. Olha isso. Todos nós somos um imã. Nós estamos constantemente atraindo um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Então, esse é um ponto, gente, que eu vou explicar aqui para quem está chegando agora, para quem não tem muita intimidade com os princípios da doutrina espírita. Vou explicar aqui. Quem já tem mais conhecimento, já tem mais estudo, me perdoe, eu vou falar disso aqui, que é uma coisa mais básica para quem não tem muita intimidade. A humanidade não são apenas os seres que estão aqui no mundo corporal, aproximadamente 8 bilhões de seres.
não é? Não são só esses. A humanidade inclui também os espíritos desencarnados. Eles também são uma humanidade. Eles também. Eles também. Não é? E como é que funciona? Do jeito que você é aqui, você desencarna, você continua. Porque a morte não é vara mágica. A morte não transforma ninguém num passe de mágica. Não é mesmo? A morte é um processo natural em que o corpo perece e o espírito se liberta do corpo. Mas o espírito sai do corpo com o mesmo caráter que ele tem. Com o mesmo caráter. Com as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a mesma conduta, a mesma temperamento, a mesma personalidade. Não muda. Então, o que nós estamos querendo dizer? No mundo espiritual, tem de tudo. Não é? Tem de tudo. Não é isso? É? Então, nós vamos aprender aqui. Depois, quem tiver com alguma dúvida, lê lá no livro Evolução em Dois Mundos, lê no livro Mecanismo da Mediunidade, mas especialmente o livro A Gênese, o capítulo 3 do livro A Gênese, que fala sobre fluido cósmico ou matéria cósmica. Matéria cósmica. Certo? Matéria cósmica. Ok? Então, o pensamento é um dos infinitos tipos de matéria que são combinações do fluido cósmico. Quem tiver dúvida, leia a partir da questão 27 de O Livro dos Espíritos. Ok? Dá uma revisada lá, que vai compreender. E o André Luiz explica isso muito bem na introdução do livro Mecanismos da Mediunidade e na introdução do livro Evolução em Dois Mundos. Ok? Tem essa explicação lá do que é o fluido cósmico. E o Kardec também explica no livro A Gênese. Aliás, muito bem explicado. Não é? Então vamos lá. É pelos pensamentos que os homens encontram no umbral os companheiros com que se afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flagelada nos sofrimentos retificadores. Não é? Nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Então, isso aqui que é bonito. O que o Lísias está dizendo aqui? Lá no umbral não tem só espíritos sofredores e espíritos perversos. Existem também os espíritos que estão lá ajudando, cumprindo, né, como os nossos heróis aí, as médicas, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os auxiliares da limpeza do hospital, todos os profissionais que estão agora trabalhando nos hospitais, enfrentando aí a pandemia, não é? Arriscando a própria vida para salvar e para cuidar dos doentes. Lá também. O umbral está repleto de médicas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, assistentes de enfermagem e diversos trabalhadores que estão ali para socorrer. Mas por que é difícil socorrer? Porque as pessoas estão lá e não reconhecem.
não reconhecem o auxílio, né? Não reconhecem nem que precisam, né? Não reconhecem nem que precisam, né? Então, o Fábio está dizendo, Bezerra é um, doutor Bezerra, por exemplo, né? E tantos outros, né? Tantos outros espíritos. É uma legião de espíritos. É uma legião de espíritos, né? Então, vamos lá. A Carla Marques está perguntando assim, os espíritos umbralinos têm acesso à Terra? São obsessores? Carla, vamos lá. Eu mudaria, na sua pergunta, a palavra acesso. Por que acesso? Carla, quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, você mandou uma mensagem no WhatsApp para alguém, aí a pessoa foi lá, abriu o WhatsApp dela e clicou na sua mensagem, leu e respondeu o seu WhatsApp. Eu posso dizer que você acessou a pessoa? Não. Vocês trocaram mensagens. Agora entenda, o pensamento é um WhatsApp. É um WhatsApp. As pessoas se conectam através do pensamento. Está entendendo? Está entendendo? Então, quando você está pensando aqui, você está automaticamente sintonizando com os espíritos que estão pensando igual a você. É igual rádio, você não liga lá na televisão, você não põe lá canal tal, o que é isso? Quando você seleciona um canal na televisão, você selecionou uma frequência de transmissão. Foi você que selecionou a frequência. Mas as frequências não estão todas aí? Estão todas aí. As ondas eletromagnéticas estão todas aqui. Todos os canais estão aqui, nesse momento. Agora aqui, ó, todos os canais estão passando aqui. Se eu sintonizar um canal, eu vou assistir aquele que eu sintonizei. Percebeu? Né? Eu vou sintonizar. Então não é que o espírito me acessou. Eu que sintonizei com ele, porque eu quis. Eu quis sintonizar com ele. Percebeu? Né? Eu sintonizei. Porque eu estou pensando uma coisa que eu gosto, que eu quero pensar, e ele também está pensando a mesma coisa e gosta de pensar naquilo. Percebeu, querida? Vou te dar um exemplo aqui grotesco. Bem grotesco assim, mas que ilustra. Então, imagine alguém que está preso, e ele está pensando assim, eu vou fugir desse presídio e eu preciso roubar para conseguir dinheiro. Eu tenho que roubar. Então, como que eu vou sair daqui? Como que eu vou roubar? Se a pessoa resistir, eu mato ela. Se ela resistir, eu mato. A pessoa está pensando isso. Você acha que ele vai sintonizar com quem? Com quem? Com uma pessoa que vai sintonizar com a gente, que está aqui agora lendo o livro Nosso Lar? Vai sintonizar com a gente? Nós estamos aqui lendo o livro, estamos aprendendo. Não estou dizendo que nós somos melhores do que os outros. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Tá? Mas nós estamos... Que sintonia que nós estamos agora? Que sintonia que nós estamos? Nós estamos lendo aqui, estamos aprendendo. Nenhum de nós aqui está pensando em sair, roubar e matar alguém, né? Pelo amor de Deus, né? Tomara que não, né? Nós estamos pensando isso? Então você vai sintonizar com essa criatura? Não! Você não vai sintonizar. Você não vai sintonizar. Então, cada um sintoniza numa faixa de emanação de pensamento. Então não é eles que estão acessando. Os espíritos lá que estão no umbral, estão violentando ninguém, não. É tudo sintonia. Por isso, a Ana Maria está dizendo, por isso nós temos orar e vigiar. Né?
ficar em vigilância, ficar em oração. A gente saber o que está pensando, né? Saber o que está pensando. Tá bom? Minhas amigas, meus amigos queridos, hoje eu vou terminar só 10 minutinhos mais cedo. Por quê? Porque agora, 9 horas, eu tenho uma outra live, que é a live do canal Odisseia. E aí tem só que preparar aqui, arrumar direitinho para ir para a próxima, né? Mas semana que vem, nós vamos dar continuidade aqui, né? Eu vou selecionar uns textos de Kardec, da codificação espírita, que falam sobre esse tema do pensamento. E alguns textos também de André Luiz e de Emmanuel, para que a gente possa compreender melhor essa questão do pensamento, tá bom? Porque eu vi que gerou muita dúvida, então nós vamos estudar isso aqui com mais profundidade. Vocês concordam? Vocês topam? Para quinta-feira que vem? Se todo mundo estiver de acordo, está todo mundo de acordo? Podemos trazer uns textos aqui da codificação, de André Luiz, de Emmanuel, para a gente poder aprofundar nesse tema do pensamento? Bom, então, a maioria aí está tanto de sim agora. Que maravilha. E hoje, assim, muito grato, porque nós somos aqui hoje 2.600 pessoas na live de hoje, né? Estamos com um recorde aí nessa live hoje. Isso significa que o estudo está delicioso. E o objetivo é esse, a gente aprender o máximo que a gente puder. Não é mesmo? Então, quinta-feira que vem, eu espero vocês. Que Deus abençoe o coração, o lar de cada um de vocês. Muita paz, muita proteção, muita vigilância e muita oração. Fiquem com Deus.